Foi, estamos ao vivo. Adicionar Ilton, adicionar a doutora. Pronto, pessoal, agora a gente está ao vivo. Só um momento que eu vou falar com vocês. Boa noite. Primeiramente, eu quero agradecer, a presença da doutora Chaloé, que aceitou o nosso convite aí de cara. Muito obrigado, doutora, por sua presença aqui. Agradecer também ao doutor Ailton. Nós estamos numa cidade do interior do Rio Grande do Norte, que é bem pequena, está começando desenvolvimento agora, de infraestrutura. Na última vez, nossa internet não suportou, a nossa live, tivemos esse problema técnico, mas dessa vez conseguimos, estamos aqui. Eu gostaria que a doutora pudesse falar um pouco sobre sua carreira, especialização, se assim possível, se apresentar para nós aqui do Rio Grande do Norte. Claro. Bom, primeiramente eu agradeço o convite aí do Diego, um prazer estar aqui com vocês. Que bom que hoje deu tudo certo. Meu nome é Chaloé, eu sou psicóloga, eu sou especialista em transtorno do espectro do autismo, tenho formação avançada em análise de comportamento aplicada, hoje eu faço parte da equipe da Academia do Autismo, sou formada desde 2012, já tenho 8 anos de atuação na área, e metade disso eu venho trabalhando com autismo. Muito obrigado, doutora. Se o Ailton também puder falar um pouco, da sua profissão aqui para nós, como advogado, o que puder contribuir hoje para nós durante a nossa live, eu agradeço muito. Pode ficar à vontade, Ailton. Boa noite, pessoal. Meu nome é Ailton Benito, advogado. Concluí o curso no ano 2018, certo? Estou concluindo agora a minha pós-graduação em Direito Previdenciário, e gosto bastante de atuar nessa área, área previdenciária, trabalhista, e que eu pudesse aqui contribuir um pouco, da parte jurídica, e vou poder ser sucinto, e sem jargão jurídico aqui para vocês. Certo. Ana, se você puder se apresentar para nós, para o pessoal que está nos assistindo agora, falar um pouco o que te motivou ao projeto, sobre autismo, vendo essa necessidade aqui da cidade que é enorme, onde as mães não têm um suporte. Se você puder falar um pouquinho para a doutora, para o Ailton aí, para o doutor Ailton e para todos que estão assistindo a gente, eu agradeço. Pronto. Meu nome é Ana Silva, eu sou estudante do curso de Educação Física e sou instrutora de natação. Aqui em Baraúna, já fui instrutora de natação há quase 3 anos na Escola Estela Maris. E agora, ultimamente, antes da pandemia, eu estava sendo instrutora de natação na Academia Way Fitness. Agora está tudo parado, Mas a natação me fez ter esse contato com as crianças autistas. Mas esse mundo dos autistas já me encantava bem antes. Antes eu trabalhava com uma psicopedagoga, e a maneira como ela falava sobre o autismo, sobre os alunos deles, as dificuldades dos alunos dela, e cada evolução, e a forma como ela contava, passava para mim um mundo deslumbrante, um mundo cativante. Porque ela dizia, esse aluno, ele chegava na escola, só ficava embaixo do birô, então outro aluno chegava na escola, só ficava atrás da porta, então não aceitava toque, não se alimentava, não conseguia ir no banheiro. Aí ela contava as maneiras como ela trabalhava. Dizia, hoje eu cheguei lá, eu botei a mão para ver se ele aceitava e ele tocou na minha mão. Então, cada evolução era a coisa mais linda de se ver. Então, esse mundo do autismo, sempre antes do teu contato mesmo, já me encantava. E quando eu iniciei a natação aqui em Baraúna, a primeira criança autista já foi uma experiência mágica para mim, porque ele era autista e hiperativo. Então, veja aí a dificuldade. E a falta de experiência, a falta de conhecimento é a maior barreira aqui para nós, principalmente aqui em Baraúna.
Mas mesmo com a falta de conhecimento, eu tentava entender e ver a maneira dele, interagir de alguma forma, e com sucesso eu consegui fazer ele nadar do jeitinho dele. Ele se deslocava na água com o controle da respiração de forma segura. Então isso já foi uma conquista enorme. E foi só aparecendo. E, meu Deus, de onde sai tantas crianças autistas e cada vez aparecendo, chegou um momento que a gente tinha que barrar, porque precisa de uma estrutura mínima, né, para o atendimento das crianças, principalmente as crianças autistas. E eu via, além das crianças, algo que me motivou muito sempre é ver a garra das mães. Né? São guerreiras, são lutadoras. As mães que eu conheço aqui, a maioria são mães jovens, e elas lutam por ele, né? Que antigamente era bem diferente, se tinha vergonha. Hoje, principalmente as mães aqui de Baraúna são exemplo, elas são guerreiras, elas mostram mesmo, elas lutam, né, pelo direito dos seus filhos. Então, para vocês verem, né, um pouquinho desse universo, por que me importa desses autistas aqui de Baraúna. Bem, doutora, diante da sua carga de experiência, e como a Ana falou, na cidade tem-se um número aproximadamente de 200 mães com crianças autistas. Sabemos que a dificuldade do poder público, a ação do poder público para com elas, digamos que de 20%, né, onde tem-se uma cotação de 100%, desculpa. É um caso que é muito sensível, é difícil, né, lidar com o autismo sem ter um conhecimento. Notamos aqui que os pais, eles não têm uma preparação, né, não têm uma preparação, e não é só, se a senhora puder tratar um pouco, se eu estiver errado nesse contexto, eu vejo que não é só o tratamento para com o filho que tem o autismo, mas que os pais precisam entender como lidar com eles em casa, e essa é a maior dificuldade, que os filhos não têm essa continuidade, digamos, do tratamento em casa. O que poderia ser feito, o que a senhora poderia indicar aí, falar um pouco para nós com relação a essa deficiência que nós encontramos, não só no poder público, mas com os pais que não estão adaptados ainda a encarar o autismo. Quando a gente fala de autismo, você tem toda a razão na sua colocação, Diego. Quando a gente trata alguém que está no espectro do autismo, a gente não trata só a pessoa com autismo, a gente trata a família. Né? Não tem como a gente tratar uma criança, uma pessoa, um adolescente, um adulto, um idoso com TEA, sem trabalhar também a família, né? Sem capacitar essa família, sem orientar essa família, sem ter um trabalho de parceria, porque eu costumo dizer que a terapia ela começa a acontecer fora do consultório, né? Porque a criança passa com a gente ali um número determinado de horas, né, dentro da terapia, isso quando é possível, né, por condições financeiras, por uma série de desafios que a gente tem aqui de acesso à saúde e à terapia no nosso país, mas que boa parte do dia, o resto da hora do dia, essas crianças passam lá em casa, ou quando não, na escola, né? Então, não adianta a gente trabalhar questões pontuais só dentro do consultório, dentro da clínica, se isso não tiver uma continuidade dentro de casa. Né? E não só na questão das terapias terem uma continuidade, mas quando eu falo de tratamento da família, é tratar também as questões emocionais e de estresse que estão envolvidas, né, quando a gente lida com essa questão do transtorno do espectro do autismo. Também a saúde psicológica e emocional dos pais, do cuidador e da família que lida também com essa demanda é super importante, porque é uma luta diária, constante. O que a Ana falou é muito verdadeiro, assim, o que encanta no autismo, que cada passo que a gente consegue evoluir é uma vitória. Os ganhos no autismo, eles podem ser lentos, mas eles são constantes, né? Eles sempre estão acontecendo quando estimulados de forma correta. O último dado do CDC, que é o Centro de Controle de Prevenção em Doenças nos Estados Unidos, que hoje é
a referência que a gente tem, né, de estatística, já está falando de um dado de uma criança para cada 54 nascimentos nasce dentro do transtorno do espectro do autismo. No Brasil, a gente tem uma estimativa aí defasada que existem mais ou menos 2 milhões de pessoas no espectro do autismo, né? Então, é algo que não dá mais para a gente deixar de olhar. A gente sabe hoje muito mais sobre o autismo, mas o que a gente sabe ainda é pouco, né? Os estudos têm se aprofundado, as pessoas têm procurado se capacitar, os pais têm procurado também mais informações, saindo também dessa posição de ter vergonha para a posição de ir do luto para a luta, né, que é o que acontece, e a gente tem que olhar também bem para isso, né? Hoje não tem como só o profissional se capacitar, os pais também precisam se cuidar emocionalmente e se capacitar em relação a informações, né? Porque da mesma forma que a gente vê muita oportunidade boa, é muito profissional bom, infelizmente a gente vê muito charlatanismo também em tratamento do transtorno do espectro do autismo, que pode ser perigosíssimo, né, nas intervenções. Além de não ajudar, pode atrapalhar, pode trazer uma série de questões de saúde, então os pais estarem antenados e procurarem cursos e formações, porque existe curso de formação, de capacitação para pais, a Academia do Autismo mesmo tem cursos voltados para pais e cuidadores de crianças com transtorno do espectro do autismo. É muito importante a gente tá antenado e cuidar também desses pais, que são guerreiros, realmente, são lutadores. Doutora, continuando aqui ainda a nossa conversa, sabemos, eu não sei se a palavra correta seria utilizada no popular como transtorno, né? A palavra transtorno é mais técnica, é mais a parte de formação do psicólogo, né? Que se acaba procurando especializações e tratar, né, desse transtorno. Cada criança vai ter um grau aí de transtorno. A senhora poderia explicar um pouco para a sociedade que ainda não está apta também a entender que existe vários tipos de transtorno e que nem sempre aquela pessoa tem um autismo, pode ter outro tipo de transtorno que não seja o autismo e acabar tendo aí essa confusão, digamos assim. A senhora pode explicar um pouco, se for possível? Sim, claro. O termo correto é transtorno, sim. Hoje a gente fala em TEA, né, que é o transtorno do espectro do autismo. É o termo correto usado hoje mundialmente dentro da área da saúde, inclusive no Brasil. E não existe apenas um autismo, né? A gente fala de TEAs, de autismos, né? Além da questão da individualidade, gente, que as pessoas são diferentes, né? Nenhuma pessoa com autismo é igual a outra, porque ninguém é igual ao outro, né? Falar, autismo, o autista é diferente, mas todo mundo é diferente, né? E isso dentro do transtorno do espectro autista também acontece. E existem comorbidades que podem existir com o TEA, né? A pessoa pode ter transtorno do espectro do autismo e ter um transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, por exemplo. A pessoa pode ter o transtorno do espectro do autismo e ela pode ter alguma outra doença relacionada à saúde mental, como depressão, como ansiedade, como qualquer outra doença, né? Ela não está fora dessa estatística, por isso até que é importante a gente conseguir bons profissionais, um bom diagnóstico, um bom tratamento, até para a gente conseguir trabalhar o desenvolvimento dessa pessoa e prevenir também alguns tipos de transtornos relacionados também à saúde mental, né? Porque a pessoa com autismo, ela continua sendo uma pessoa, né? Ela é uma pessoa antes de ser um autista. Então, a gente precisa estar, assim, atento à saúde como um todo, né? Não apenas ao TEA. E existem vários graus de autismo mesmo, né? Uma pessoa pode estar no lado leve do espectro, que ela vai precisar ali durante a vida dela de pouco apoio, pouca mediação,
muitas vezes essas pessoas que estão no lado mais brando do espectro, mais leve do espectro, muitas vezes elas passam até desapercebidas e muitas vezes elas são diagnosticadas até mais tarde, né? Isso vem aí diminuindo de frequência, mas acontece, né? A pessoa pode estar no meio do espectro que a gente chama, né? Num grau mais ali moderado, que ela vai precisar de um pouco mais de apoio, de um pouco mais de mediação, né? Ou ela pode estar no lado mais severo do espectro, né? Ela pode ter um autismo ali de um grau mais sério, que ela vai precisar de muito apoio, de muita mediação, de muita intervenção. E mesmo quando a gente fala de um autista de grau leve, moderado ou severo, a gente ainda está falando de pessoas diferentes. Então, duas pessoas no transtorno do espectro autista que estão no lado leve do espectro, mesmo assim elas vão ser diferentes uma das outras e elas vão ter necessidades diferentes. Duas pessoas do lado severo do espectro, elas são pessoas diferentes e elas vão ter desenvolvimento e necessidades diferentes. Então, dentro do transtorno do espectro do autismo, é muito importante a gente tratar o caso como único e individual, sem deixar de olhar para a necessidade da pessoa e daquela família e das condições daquele ser humano, né? Que ele é uma pessoa além de um diagnóstico, mas essas diferenças elas existem sim. Então, o jeito que eu escrevo um programa de desenvolvimento para uma pessoa autista é diferente do jeito que eu escrevo um programa de desenvolvimento para uma outra pessoa também com transtorno do espectro do autismo. Então, não é porque eu tenho o mesmo diagnóstico que eu vou ter o mesmo programa de tratamento para todo mundo. Então, no caso, o autismo ele não tem uma cura, mas tem todo um acompanhamento e um desenvolvimento dependendo do seu transtorno, do seu grau. Isso correto, doutor? Correto, Diego, é isso mesmo. O autismo, a gente ainda não fala em cura, né? Não existe cura para o autismo. Existe muita coisa dentro do transtorno do espectro do autismo que ainda está sendo estudado, né? Como eu falei, a gente sabe muito, mas o que a gente sabe ainda é muito pouco, né? Tem muitas coisas elencadas no TEA que ainda é um mistério, né? Para a comunidade científica não existe uma cura, mas existe tratamento e existem bons prognósticos com um tratamento correto e intensivo e baseado em evidências, né? Que é o mais importante. Então, a pessoa não necessariamente ela teve um diagnóstico de autismo severo, que ela vai ser do mesmo jeito o resto da vida. Ela pode transitar dentro do espectro, ela pode ter um autismo de grau severo e com as intervenções corretas ela passar de ser moderado para leve, como o contrário, né? Ela pode ter tido um diagnóstico de autismo leve, não ter tido nenhuma intervenção ou intervenção incorreta e passar, então, para o lado moderado a grave do espectro. Isso pode acontecer. Então, não existe cura, mas existe tratamento e existem bons prognósticos com o tratamento correto. Desde já eu agradeço de verdade, doutora, essa pontuação, né? É de grande importância, é vital, eu costumo dizer, ter um profissional dentro do país, né, a nível nacional, porque no nosso caso aqui, que é o Nordeste, ainda somos carentes, né, de profissionais, de psicólogos que procurem se especializar para estar atendendo essa demanda que é enorme, mas aos poucos a gente vai conquistando. Então é aconselhado, no caso, os pais procuraram se qualificar, né? E também é uma alegria para nós saber que existe um instituto, né, ao qual é a Academia do Autismo, que prepara pais. Inclusive, houve uma live recentemente do Fábio Coelho, né, que foi enriquecedora para todos que estavam ali presentes, né? Quem não estava, que assistiu logo após, acredito eu, que tirou bastante proveito essa influência lá nos Estados Unidos, né, de mais um profissional dividindo conhecimento, né, tirando um pouco do seu tempo. E quero dizer assim que é uma honra para nós tê-la aqui conosco. Muito obrigado de verdade pela sua participação aqui, né, doutora? E dizer que nós estamos abertos a continuar com esse trabalho, essa parceria que já se começou, iniciou, e é um motivo de bastante alegria para nós. Muito obrigado de verdade pela sua participação.
vá desculpando qualquer imprevisto que tenha ocorrido da última vez. Sei que não é fácil tirar um pouco do seu tempo e falar aqui para nós dessa forma. Muito obrigado. Eu que agradeço, Diego. É um prazer enorme estar aqui conversando com vocês. E eu acho que o nosso objetivo tem que ser esse, né? Estreitar laços e disseminar conhecimento cada vez mais, né? Tornar o conhecimento acessível, né? Eu acho que a gente vai conseguir mudar alguma coisa no nosso país, principalmente em relação ao autismo, se a gente se unir, né? Se a gente procurar informação, procurar se formar e se informar e se unir, né? Até para lutar por políticas públicas, porque sozinho é difícil a gente conseguir alguma coisa, mas quando a gente se une, eu acho que a gente consegue prover mudança, sim. O nosso objetivo na Academia do Autismo é esse, né? Então é sempre muito prazeroso conhecer pessoas que também estão nessa luta, que também têm esse objetivo. Eu agradeço mesmo o convite. Se puder continuar mais um pouco conosco, eu também agradeço. Eu quero que o Ailton também faça aí. Nós convidamos uma mãe, né? Estamos aguardando. Eu achei essencial tê-la aqui presente para falar um pouco também da experiência dela como mãe, para que a sociedade, não só aqui do nosso Rio Grande do Norte, nosso Nordeste, tenha esse conhecimento, mas os demais estados, que às vezes o alcance é dificultoso chegar à informação, mas que fique aí gravado e que essas pessoas possam estar nos vendo, escutando até mesmo depois e tirar proveito. Ailton, eu faço das minhas palavras com a doutora, as mesmas com você, né? Eu sei que você é um profissional competente e é um orgulho ter aqui comigo e a Ana presente. Nós temos uma dificuldade, doutor, que é os pais de baixa renda, né, que tem um nível financeiro menor, eles não sabem o direito do autista, né? E se por acaso o senhor pudesse explicar um pouco qual seria o caminho, o que é que eles teriam que procurar, existe algum benefício para esses pais, o que é que o poder público ainda pode fazer nas exigências da lei, né, que esse pai pode procurar. Se o senhor puder falar um pouco, fica à vontade, eu agradeço. Como a doutora Chaloe falou, né, o sistema público, a gente não espera que ele vai levar o direito até a gente, né? Se você não for atrás, você não vai conseguir, né? E assim, já tem uns 7, 8 anos que eu tive o primeiro contato com a questão de autismo, né? Foi na época uma colega de trabalho, ela descobriu que a sobrinha dela tinha, né? Na época a criança tinha na faixa de 3, 4 anos, era pequena. E hoje eu tenho um primo, que ele tem um filho que é autista, né? E como a doutora Chaloe bem frisou, a gente nota, né, que de um para o outro, né, tem uma diferença, né? Não é porque a pessoa é autista que todos são iguais, né? A gente vê que um tem um ponto forte em A, o outro tem um ponto forte em B, né? Então, são tratamentos que realmente são bastante diferentes, né? Apesar de o transtorno ser o mesmo, mas os tratamentos não são iguais. Aí, no âmbito da lei, né, em 2012, né, dezembro de 2012, a gente teve a lei 12.764, né? É uma lei federal, né? E, no caso, ela foi um marco decisivo em relação aos direitos do autista, né? Ela determinou que a pessoa com transtorno de espectro autista, né, é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais, né? E deixar aqui lembrando que essa lei é federal. E, recentemente, essa lei sofreu uma alteração, né? Foi agora em janeiro de 2020, né, que ela é conhecida como a Lei Romeu Mion. Romeu Mion, ele é filho daquele Marcos Mion, né, que ele é uma pessoa, né, um famoso, que ele briga bastante pela questão do autismo, né? Então, eu aconselho até vocês a seguir as redes sociais dele, né? Que no dia a dia ele bate muito nessa ferramenta, ele mostra muito o filho dele, né? Ele fala dos pontos positivos de ter um autista em casa, né? Recentemente eu vi uma live dele com um médico autista,
né? Enan, salvo engano o nome dele. E a mãe desse rapaz tem um projeto que é chamado Autismo na Escola, né? E às vezes a pessoa tem a ideia que o autista, ele simplesmente não pode fazer nada, né? Mas está aí, um médico autista, né? Ah, é impossível? Não, né? A gente vê vários relatos. Então, essa lei agora, a Lei Romeu Mignon, ela trouxe uma importante que é chamada a Carteira de Identificação do Autista, né? Então, se você tem uma pessoa com uma TEA em casa, então você já pode procurar o órgão público e ter essa carteirinha, né? Isso aí facilita muito, né? Como a carteirinha do idoso, a carteirinha da pessoa com deficiência. Então, assim, para identificação, ela é bem mais rápida, né? Então, uma coisa é eu dizer que eu sou advogado, outra coisa é eu mostrar minha carteira da Ordem do Advogado do Brasil, né? Então, é bem mais rápido a identificação. Né? Então, no caso... desculpa, doutor, pode continuar. Pode falar dele. Então, no caso do diagnóstico do psicólogo, até mesmo de um psiquiatra, fora esse diagnóstico da criança com autismo, é importante que ela tenha a carteirinha, né, comprovando que é autista, para se procurar a lei, que seria esse caminho. Porque a gente analisa dessa ótica, né? É mais fácil a gente andar com a certidão de nascimento ou com o RG, né? Então, assim, a carteira, ela, tipo, não é a pessoa vai chegar e vai dizer, eu quero tirar minha carteira de autista. Não, você tem que ter um diagnóstico médico, né? Você tem que chegar ao órgão público com um diagnóstico médico, né? Não é simplesmente falar, eu sou, eu quero, eu tenho direito. Não, você tem que provar. Então, quando você chega com um diagnóstico médico, né, a carteira não tem essa questão de, só pode ter a carteira autista no grau tanto. Não, qualquer pessoa que é diagnosticada, que tem o laudo médico, ela pode tirar essa carteira, né, e é um documento. Ela chega e ela prova. Por quê? Eu não sei se vocês já perceberam, tem vários estabelecimentos que ele acrescentou um símbolo quando a gente vê na questão do atendimento prioritário, né, que é como a gente vê o quê? O idoso, uma gestante, né, com a criança no colo, um símbolo da cadeira, e agora a gente tem outro símbolo, né, que é aquele quarto, acho que é o quarto ou quinto símbolo, aquele ali é das pessoas com TEA, né? Então, vários estabelecimentos já adotaram, né? Mas por que adotou? Porque o estabelecimento é legal? Não, porque a lei obrigou, né? A lei está aí para isso. Sim. Aí, fala um pouco dos direitos do autista, né? Então, o autista, ele tem direito à saúde, né? Tanto na rede privada quanto na rede pública. Né? Às vezes a pessoa acha que não, porque só na rede pública, não, na rede privada também. Né? Então, um dos benefícios na área da saúde do autista é a medicação gratuita, né? Isso é uma realidade. Porque, assim, agora, assim, para ter esse direito, né, tem que ter alguns cuidados, né, que a pessoa tem que ter, deve ser tomado, né? Um deles é a receita ter o nome genérico do medicamento, e não só aquele nome de balcão. Porque muitas vezes o remédio ele tem um alto custo, né? E não é todo... tipo assim, eu vou trazer para o lado da minha família. Esse meu primo, que ele tem um filho com autista, ele tem recursos financeiros, né? Então, ele tem como pagar um colégio, ele tem como pagar um profissional da saúde, mas ele não é a regra, né? Ele é a exceção. Então, assim, ele pode comprar um remédio caro, mas tem muitos, né, que não podem. E como é que você vai dar continuidade a um tratamento se você não tem a medicação, se você não tem acesso ao profissional de saúde, né? Então, esse é um direito muito importante, direito esse que a lei de 2012, ela já traz em sua redação, né? A alteração da lei de 2020, ela foi mais por essa questão desse registro, dessa carteira do autista, né? A alteração, se não me engano, ela tem 4 artigos, ela é pequena, né? Aí, trazendo agora para a área da educação, né? Direitos do autista na educação, né?
Por quê? Porque as pessoas acham que o autista ele deve ficar em casa. Não. Do mesmo jeito que a pessoa denominada normal, ela tem o direito de estudar, a pessoa autista também tem, né? Uma prova foi esse rapaz que eu acabei de citar. Como foi que ele formou-se médico? Não foi em casa, né? Então, como a doutora Shirley falou, sobre a questão de os níveis de autista, o objetivo principal, né, no caso lá, porque assim, o autista na educação, ele pode ter o direito de ter um educador, né? Aí, como é que ele pode ter esse educador? A mãe chegar e falar? Não. Tem que ter o diagnóstico médico dizendo que, ó, realmente precisa. Comprovou, o diagnóstico médico falou que precisa, então, tanto a rede pública como a rede privada, né, tem a obrigação de prestar essa assistência, né? E o detalhe, assistência gratuita, não pode ser cobrada, né? Se o colégio particular chegar para o pai e disser, não, vamos cobrar aqui uma taxa, um adicional, não pode, né? A assistência é totalmente gratuita. E qual é o objetivo desse profissional, né? Poder facilitar a educação do jovem? Não, é promover a interação social, né? O objetivo dele é esse, ali na sala de aula, que nem a senhora aí relatou, né, da evolução, que chegou ao ponto dele tocar na mão dela, né? Então, o objetivo do profissional é justamente esse, interação social, né? Aí, como eu falei, quem determina, né, se o autista necessita ou não do professor é o médico, né? No caso, doutora, que a senhora ainda está aqui conosco, existe alguma especialização, ou seja, diretamente que seja o psicólogo que possa fazer essa avaliação, ou dar esse diagnóstico, ou a criança, a pessoa que tem autismo, ou o adulto que acompanha essa criança ou adolescente, também teria que passar por um psiquiatra? Aqui no Brasil, quem diagnostica, né, quem dá o laudo é o médico, né? Essa é uma questão aqui do nosso país. Mas como que o médico chega nesse diagnóstico? A avaliação do transtorno do espectro do autista, ela é multiprofissional, pelo menos ela precisa ser, né? Então, geralmente a família começa a desconfiar, tem alguma coisa errada, geralmente é a escola, né, que aponta que pode ter alguma coisa, geralmente raramente a família procura diretamente um psiquiatra infantil ou um neuropediatra, né? Geralmente vai numa fono, num psicólogo, num psicopedagogo, num algum outro profissional, e esse profissional começa um processo de avaliação, né, dessa criança, um profissional especializado que tem conhecimento em autismo, ele sabe quais são os protocolos e ele sabe o que ele precisa investigar para começar essa avaliação, né? Então, o psicólogo faz a avaliação dele, a fono faz a avaliação dela, se tiverem outros profissionais envolvidos também, a escola, e todos esses profissionais vão, então, chegar a uma hipótese diagnóstica que pode confirmar ou não, né? Juntando todos esses relatórios, e o médico geralmente pede para esses profissionais que iniciaram essa avaliação esses dados, né? E ele também vai avaliar a criança, conversar com a família, conversar com os profissionais envolvidos, e aí ele vai dar o laudo do diagnóstico ou não do transtorno do espectro do autismo, tá? Pelo menos é este o caminho correto, né? A gente sabe que não é assim que muitas vezes acontece, infelizmente. Um dos problemas aqui do nosso país é que esse diagnóstico ele pode demorar muito tempo para um médico conseguir ou aceitar assinar esse laudo, justamente porque a gente tem aí falta de profissionais capacitados para fazer essa avaliação. Até da área de medicina, não são todos os psiquiatras infantis e não são todos os neuropediatras que têm um conhecimento muito sólido em autismo. Graças a Deus isso tem mudado, né, por conta do cenário aí atual que a gente está vivendo do transtorno do espectro do autista, as pessoas têm cada vez mais procurado se capacitar. Mas o diagnóstico, o laudo, né, médico, geralmente é assim que funciona. É o médico quem dá,
esse diagnóstico, mas ele se pauta na avaliação de outros profissionais. Pelo menos é assim que tem que ser. Muito obrigado, doutora, mais uma vez, por ter nos orientado aqui. Eu vou chamar aqui um instante, né, participar conosco, que é a mãe de uma criança autista, né, que é a Ana, também é outra Ana, né, a Ana está aqui, pedir a Ana licença para que, diante dessa pandemia, nós estamos aqui alternando, né? Pronto, só falar um pouquinho de Elisiana. A Elisiana é uma mãe de uma criança autista aqui. O filho dela já tem 14 anos. E é uma dessas mães que eu já contei, que as mães daqui de Baraúna são as mães que estão de parabéns, são mães jovens, guerreiras, que lutam pelos direitos de seus filhos. E Elisiana, entre elas, foi a mãe que eu escolhi para representar todas essas, né? Que essa, sim, é um exemplo de garra. Então, com prazer, eu chamo aqui Elisiana. Com licença. Tá, ok, Ana. Obrigado. Eu já venho tratando... Boa noite. Boa noite. Seja bem-vinda. Nós estamos aqui com o doutor Ailton. Estamos também com a doutora Chaloé. E eu preferi chamar a Ana porque se tornou mais fácil nossa comunicação quando eu passei a chamar você de Ana. O nome é um pouquinho difícil de pronunciar, inclusive. Eu agradeço de verdade por você tirar um pouquinho do seu tempo. Sei que você, como mãe, encara uma dificuldade enorme, não é verdade? No dia a dia. Então, eu queria que você relatasse um pouco do seu dia a dia com o seu filho. Quais são as dificuldades hoje aqui em Baraúna? Você tem que se deslocar para outra cidade ou não? Eu queria que você falasse um pouco da sua rotina, tanto para a doutora Chaloé, quanto para o doutor Ailton, e também para as pessoas que vão estar nos assistindo nesse momento. Pode ficar à vontade. Boa noite a todos. Existe uma grande dificuldade, sim, porque aqui em Baraúna não existe um acompanhamento adequado para as crianças autistas. Deixa muito a desejar. Por quê? Porque as nossas crianças precisam de um atendimento semanalmente. E isso não acontece. Uma vez por mês, marca um atendimento, aí daqui a 30 dias, às vezes você vai, tem que remarcar novo porque o profissional não veio, ou às vezes já aconteceu, o profissional está estressado, porque tem muito paciente, e não é só para criança autista, não é só, por exemplo, um neuropediatra, né, um psicólogo pediatra, né, que é tratar principalmente as crianças. Não, a demanda é muito grande, tanto adulto como as crianças, ele né, tem que cuidar, tratar de todos. Aí, assim, acaba sobrecarregando o profissional e a gente acaba ficando sem o acompanhamento. E, assim, eu me desloco para outra cidade vizinha, porque aqui não tem o suporte. Meu filho precisa de fono, TO, psicólogo, psiquiatra, né? Os profissionais necessários. E a fono não está atendendo ele, porque como ele é de grau elevado, aí, assim, tem que ser individual com ele, não tem material para trabalhar individualmente com ele. Aí, assim, fica nessa, marca, remarca, e no final, ainda não fazendo acompanhamento. Aí, assim, eu me desloco para uma cidade vizinha, para poder ter, assim, um pouco de acompanhamento com ele, assim, para ele não ficar em casa sem fazer nada e piorar cada vez mais a situação, porque eu sei que ele precisa de uma socialização, né? Aí, assim, é muito difícil aqui em Baraúna. Baraúna precisa muito de um canto, como é que se diz? Um lugar que possa receber, e assim, e com profissionais qualificados e experientes, porque tem os profissionais, mas eu acho que falta experiência com eles, né, para poder tratar essas crianças, porque só vem crescendo o número de autistas aqui em Baraúna. O ano passado, levantaram assim uma pauta, em média, estava em 200 autistas, né, e assim, aí, para um órgão pequeno, sim, a demanda, né, já está muito alta. Fica assim, muito difícil, eu creio que fica muito difícil. Precisa toda semana de um acompanhamento. Aí a cada um mês, porque assim, como o atendimento tem que ser repetitivo, ele trabalha muita repetição,
tem que ser uma coisa constante. Sim. Né? Aí, assim, fica muito difícil ele aprender alguma coisa, se comportar, aprender, por exemplo, se comportar. Eu creio que precisa muito para a UNA deixar muito a desejar desse sentido de uma estrutura melhor, não só para os autistas, mas para outras crianças deficientes também, porque não existe só autista, né? Tem outras crianças também deficientes. Ana, no caso, você se direciona aqui a que órgão? Existe, aonde que é esse atendimento? Se você pudesse falar. O que está sendo aqui na cidade? Aqui na cidade é o CAPS. No caso é o CAPS. Que atende tanto adulto como criança. É o CAPS de Baraú. Conversa com o psicólogo e o psiquiatra e a TO. Só que durante esse ano meu filho ainda não teve nenhum atendimento desse. Teve uma triagem, mas ficou disso mesmo. Doutora, no caso, o CAPS, ele seria o órgão, assim, municipal adequado para receber? Teria essa estrutura? O que a senhora poderia nos pontuar que tivesse a mais para atender essas crianças? Olha, Diego, o CAPS, né, ele é público, né, então eu tendo a dizer que ele deveria ter essa estrutura, dado a demanda, né, que tem aparecido, entretanto ainda não tem. Infelizmente, o que Elisena falou é verdade, né? Existem poucos profissionais capacitados, a demanda é alta, o local não tem estrutura, muitas vezes o profissional não tem capacitação, mas ele tem que receber a demanda, ele acaba não dando conta e as famílias vão ficando cada vez mais aflitas, né? E sem atendimento. Deveria, né? A gente deveria ter uma estrutura de CAPS agora mais voltada especificamente para atendimento de demandas de crianças com TEA, porque o CAPS está muito mais estruturado hoje para atendimento de questões relacionadas à saúde mental e outras questões, né? Para autismo especificamente, deveria ter, né? Mas ainda não tem. Sim. Muito obrigado cada um de vocês, né, tanto a doutora Chaloe mais uma vez, o doutor Ailton, a Ana, que se disponibilizou de vir aqui falar um pouco com a gente, a Ana Silva, que está à frente, mesmo nessa dificuldade com a transmissão, com a internet, com os sistemas, mas foi, assim, algo de gratidão, não só da minha parte, acredito que quem está aqui presente, quem pôde assistir ou está assistindo agora, os profissionais, como o doutor Ailton, e eu espero, assim, que fique aberto esse elo aqui para o RN, né, também para outros estados que possam ver esse vídeo depois. Vocês, né, como profissionais, aqui o doutor Ailton, que reside aqui próximo, né, doutor, em Mossoró, essas mães aqui, se puderem procurá-lo, o senhor está aberto, né, para mais orientação, para uma prestação de serviço, claro. Eu gostaria de saber se o senhor está aberto. Sim. Em relação quando a lei ela entrou em vigor, né, que ela equiparou o autista a uma pessoa com deficiência, então ela incluiu o autista, né, junto do amparo social, né. Nós temos uma lei que é conhecida como, às vezes a pessoa confunde com aposentadoria, né, que é o BPC, o Benefício de Prestação Continuada, né. O BPC, ele dá direito, né? Existem dois tipos de BPC, o BPC idoso e o BPC deficiente. E o autista, ele está dentro do BPC deficiente, né? Então, a família de baixa renda, né? O que é baixa renda hoje para a lei? É uma família que a renda per capita, a renda por pessoa, ela é, no máximo, 1/4 do salário mínimo, né? Então, o salário mínimo hoje está 1.045, então, um grupo familiar, cada pessoa deve receber, no máximo, R$ 261,25, né? Atendeu esse requisito, né, você procura o órgão, qual é o órgão responsável? Autarquia Previdenciária, o INSS, munido de documentação, né? E aí você vai dar entrada nesse benefício, né? Que às vezes a pessoa tem muito idoso a partir de 65 anos que recebe,
e confunde com a aposentadoria. Qual é a primeira diferença? Não recebe 13º salário, né? O BPC ele não paga 13º, e anualmente ele vai pagar as 12 parcelas, né, a remuneração de um salário mínimo, né? Não é menor e nem maior, é um salário mínimo. Né? Sim. Então, No caso, é um benefício. então, tipo, você com a carteira do autista já é algo que facilita, né? Porque como a doutora Chaloe explicou aí, né, a dificuldade de ter um diagnóstico médico, né? Então, o que é que acontece? Você pode ter um laudo médico e esse papel você pode perder, né? Pode rasgar, pode acontecer alguma coisa do tipo, né? E caso uma família receba um pouco mais de 1/4 do salário mínimo, não tem direito? Tem, certo? Mas para isso tem que comprovar, né? Comprovar despesas, né? E aí já é um benefício que a gente vai necessitar de uma demanda judicial, né? Vai precisar entrar com processo, certo? Vai ter que passar por todo aquele trâmite processual e, ao final, se a pessoa tiver direito, ela vai receber. Qual é o lado bom disso aí? Porque a partir do momento que você dá a entrada no INSS, que você tem o benefício negado, não é? Se o processo demorou 10 meses, 1 ano, e ao final do processo foi concedido o direito, todas essas parcelas, desde o dia que a autarquia previdenciária negou, até o dia que o benefício foi concedido, você vai receber todo esse retroativo, né? Então, é bom sempre manter os dados atualizados, né? Onde vocês procuram sempre os órgãos públicos, né, para o chamado CAD único, composição familiar sempre está preenchida. Quem é que mora na sua casa? 5 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas? Ah, me mudei. Procura o órgão e informa, né? Porque, assim, às vezes acontece de a pessoa muda, a composição familiar aumenta e o pessoal não procura o órgão, né, para manter esse registro atualizado. Né? Isso é bastante importante. Certo, doutor. Então, Ana, desde já, não só você, eu quero agradecer mais uma vez. Você fica ciente aí que nós temos a doutora Chaloe já disponível, nós temos o doutor Ailton. Eu vou estar passando o contato de vocês, claro, né, fazendo essa ponte, viu, doutora? Não só para São Paulo, mas aqui com Mossoró, que é uma cidade bem próxima, com o doutor Ailton. E eu acredito muito que possamos nos unir nessa causa grande e que Deus está aí à frente e vai continuar nos dando força, sabedoria para seguir. Muito obrigado a todos vocês. Eu agradeço por me chamar, por representar as outras mães, e é um prazer estar aqui e falar um pouco, né, da dificuldade que a gente tem em relação aos atendimentos com as nossas crianças. Estou muito grata pelo convite. Certo, mas se tiver alguma dúvida, queira perguntar, fica à vontade, e a doutora ainda tem uns segundos aí, né, doutora? Pode aproveitar. Sim. Não, por enquanto, não me vem nada à cabeça agora. Mas aí, como ele vai passar o contato, aí depois eu procuro esclarecer algumas dúvidas. Tá ok. Ana, eu quero só frisar a você que quando você procura, quer dizer, desculpa, a senhora, quando a senhora procura a instituição pública, a senhora não está indo atrás de um favor. A senhora está indo atrás de um direito seu, certo? Um direito constitucional. Então, tanto para a senhora como para as demais mães, as pessoas que estão ouvindo, nunca achem que vocês estão pedindo um favor ao órgão público, né? É uma obrigação deles, né? Que não necessitava nem a gente ir lá. Eles deveriam vir até nós, né, e mostrar, suprir aquela nossa carência, né? Então, nunca chegue no órgão público pensando que você está ali pedindo um favor, né? A senhora está ali nada mais, nada menos do que requerendo um direito seu, como cidadão, né? É importante isso que ele está falando, até por eu ter citado a questão do CAPS, né, que deveria ter estrutura, mas ainda não tem, né? Então é um direito,
que seu filho e outras pessoas dentro do transtorno do espectro autista têm, que é o direito de acesso à saúde. Então, se o órgão público não está provendo essa estrutura, tem-se todo o direito de exigir que então tenha, né? As coisas podem não acontecer do dia para a noite, mas a gente tem que começar a exigir. Não tem profissional, a gente tem que exigir que tenha. Não tem estrutura para atender pessoas com TEA, a gente tem que exigir que tenha, né? Porque precisa começar de algum jeito. Então, isso é muito importante, né? Não é favor, é direito, né? Então, se ainda não está adequado, a gente tem que exigir que passe a ser. Porque é bastante comum a gente chegar numa instituição pública, né? E exigir algo que nós sabemos que tem direito e a outra ponta dizer, eu vou ver o que é que eu posso fazer. Não, eu não estou pedindo um favor. Eu estou pedindo que algo que é direito meu seja cumprido. Não é eu vou ver o que eu posso fazer. Você tem que fazer e não é fazer de qualquer jeito. Tem que fazer bem feito. Né? Tá insatisfeito? Peça para sair. Dê espaço a outra pessoa. Né? É bem simples. Isso é verdade, porque acha que a gente está prezando de favores, né? E não é, realmente a gente tem direito. Aí a maioria das pessoas não conhece seus direitos, né? Aí acaba que não vão atrás, por não conhecer seus direitos, né? Por isso que é bom a gente estar sempre atualizado nos direitos, não, né? Das nossas crianças e da gente também, né? Como cidadão. E para isso eu vou chamar a Ana mais uma vez aqui, porque a Ana que deu esse início, esse pontapé de começar a formalização, sabe, doutor e a doutora, de uma instituição aqui, né, ainda está na dúvida se é uma associação, se será uma cooperativa, mas algo que possa dar uma força maior nesse intercâmbio para essas crianças com autismo, até mesmo esses adolescentes que tem aqui na região. Você pode vir aqui, Ana, mais uma vez, se despedir, falar, tiver alguma pergunta, dúvida. Obrigada. Aproveitar aqui para a gente finalizar. Obrigado, Ana. Tudo de bom, viu? Muito bom. Então, Ana, eu espero que não só você possa, se tiver alguma dúvida, perguntar para eles. Você estava aqui por trás, né? Nos bastidores, como se diz, escutando ali, né, esse diálogo com a mãe dessa criança autista. Eu quero parabenizar você pela sua atitude, né, desde já, uma cidade tão pequena como Baraúna, ainda nesse desenvolvimento, nessa dificuldade do poder público agir, mas mesmo assim, de forma voluntária, né, eu costumo dizer que nem tudo é 100% R$0, mas existe um pontapé, existe a união, né, das pessoas que queiram contribuir, de buscar o conhecimento, que eu acredito que hoje a fonte maior é a busca do conhecimento, aproveitar as mães aqui de Baraúna, através de você, buscar a doutora, buscar o doutor, buscar a academia do autismo e fazer esse trabalho acontecer de verdade, não parar só nessa live, mas que possamos fazer outras, trazer mais mães aqui. Enfim, pode ficar à vontade, o que você tiver de dúvida, o que você queira falar, fica à vontade. Pronto. O tema da nossa live é autismo, minha realidade. E pelo pouquíssimo, porque o cenário é muito maior do que isso, mas pelo pouquíssimo que já foi passado aqui, eu creio que fique claro que o tratamento, né, a atenção do poder público ao autismo aqui na nossa cidade é um pouco precário, talvez até inadequado. Mas para provar isso, antes de eu dizer qual é o intuito da live, mas para provar isso, eu quero perguntar à doutora Chaloé. Se o nosso CAPS aqui tivesse todos os profissionais especializados, o psiquiatra infantil, o terapeuta ocupacional, mesmo assim, se tivesse todos, fosse bem equipadinho. Mas, se o atendimento fosse da forma que está acontecendo agora, uma terapia uma semana e a outra terapia talvez com um mês, mesmo se o nosso CAPS fosse todo equipadinho, com todos os profissionais especializados, mas o atendimento fosse dessa forma, com esse intervalo todo, esse atendimento daria algum resultado? Não daria. As melhores práticas baseadas em evidências que a gente tem hoje para intervenção no TEA, elas dizem que a intervenção no TEA, para ser efetiva, ela precisa ter de 20 a 40 horas por semana. Então, a intervenção ela precisa ser intensiva.
Seriam 20 ou 40 horas por semana dentro de uma clínica ou dentro de um consultório? Não. Né? Então, como que a gente chega nessas 40 horas? A gente tem sim que capacitar profissionais e ter uma boa estrutura de saúde, e a gente também tem que capacitar os pais e profissionais de educação. Né? Aí a gente consegue chegar nessas 40 horas de intervenção. Mas nesse modelo de intervenção eclética ou intervenção pontual, para o caso do autismo, não traria resultados, porque no TEA as intervenções elas precisam ser intensivas e elas precisam ser constantes, né? Uma vez por mês, durante 1 hora, meia hora, 40 minutos, não traz nenhum resultado. Esse modelo ele é totalmente de atendimento, ele é totalmente inadequado para a questão do autismo. Então, a evolução do tratamento, na verdade, seria uma união, né, intersetorial, tanto da família como do poder público, né, na saúde, na educação. Então, seria um conjunto, né, uma união entre eles, para a gente conseguir essas 40 horas semanais para, em si, ter um avanço, né, ter um resultado no tratamento. Pois é, e em relação à live, acho que muita gente deve estar perguntando o seguinte: Ana, qual a intenção, né? Qual a sua intenção em fazer a live? Qual a intenção da equipe? É de criticar também, né? De fazer uma crítica, sim, mas uma crítica construtiva, porque críticas construtivas, elas são válidas, né? Crítica construtiva por quê? Porque nós queremos o melhor para as nossas crianças, principalmente as nossas crianças especiais, né? Então, se a gente quer o melhor, a gente tem que fazer crítica, sim, ao que já está acontecendo. Mas a intenção maior, né, a principal intenção por trás da live é conscientizar. Conscientizar o poder público, conscientizar as famílias, conscientizar a sociedade. Né? Então, a crítica ela é válida por isso. Conscientizar por quê? Porque os autistas precisam de uma maior atenção, tanto do poder público como da sociedade. Então, como a gente consegue conscientizar? Dessa forma, né? Conversando, debatendo, mostrando. Então, por isso, a intenção. Uma coisa que eu queria falar, que eu não me canso de mostrar, porque eu tenho uma admiração enorme pela luta das mães. Então, se a gente vê a realidade do autismo hoje, comparada a 10, 20 anos atrás, já teve, sim, um avanço enorme, né? Falar sobre autismo hoje é mais fácil porque o preconceito ele é um pouquinho menor. Existe preconceito, ainda existe, mas ele é bem menor do que há 20, 30 anos atrás. Porque há 20, 30 anos atrás, o preconceito é bem maior até dentro das próprias famílias. Né? Os pais que tinham as crianças autistas, há algumas décadas atrás, eles escondiam, as crianças eram escondidas dentro de casa. Não podia ter contato com outras pessoas, as famílias não queriam nem que falar sobre o assunto. E as mães hoje, a família hoje são um exemplo, porque mostram, porque buscam atendimento, porque buscam melhor para eles. Então, o que a gente vê hoje, a realidade hoje, é um avanço, sim, em relação ao autismo, e isso se dá à luta dos pais. Então, os pais, vejam vocês famílias, a importância da luta de vocês. Né? E se muito já foi alcançado até aqui, muito mais se tem para alcançar. E a gente consegue esse avanço com a união, com a luta. Né? Continua a luta das famílias, então a gente quer conscientizar o poder público, conscientizar a sociedade. Essa é a maior intenção da live. Essas mães, essas famílias, esses pais. E para finalizar, doutora, estamos inscritos na Academia do Autismo, o curso é dia 22, né, com o Fábio Coelho, com a academia. Muito obrigado por essa oportunidade que veio através da senhora, de nos dar essa oportunidade de participar desse dia, que vai ser fantástico, não tenho dúvidas. Eu não sou pai de nenhuma criança autista, acredito que se fosse, eu estaria começando agora, digo para vocês pais que estão assistindo, a interagir, a aprender. Porque se tinha esse preconceito dentro da própria família há 30 anos atrás, hoje não tem mais, porque está chegando a informação, está chegando o conhecimento, está chegando a qualificação. E nada melhor do que buscar essa qualificação, entender seu filho, contribuir para o desenvolvimento psicológico dele no decorrer da vida
da vida social dele, como o doutor Ailton citou diversas vezes, do direito dessa criança ou desse adulto, porque existem adultos, né, autistas, enfim, caminhar, não desistir, porque o problema do país é enorme. Não podemos mudar do dia para a noite, mas a nossa cidade, as pessoas que estão próximas a nós, com a ajuda de outras pessoas distantes, como a doutora, como a Ailton, podemos fazer um diferencial, sim. Então, eu quero deixar a dica que pode procurar depois nas nossas redes sociais, quem quiser participar do evento, se ainda tiver a chance, acredito que o link vai estar lá disponível, né, doutora? E Sim. agradecer mais uma vez todos vocês que estão nos assistindo, agradecer todos os profissionais aqui envolvidos, enfim, e dizer que também estou à disposição naquilo que possa ajudar junto com a Ana, nesse caminho dessa formalização para a gente brigar pelo direito dessas crianças aqui na cidade de Baraúna. Que sirva de exemplo, que outras pessoas em outras cidades também copiem esse exemplo, lute, seja pelo autismo, seja por outra classe de deficientes, seja pelas pessoas mais carentes, porque as pessoas mais carentes, elas estão naquela vida porque não têm educação. Sabemos que a educação é defasada, mas com conhecimento, com a educação, com esse conhecimento dos direitos e deveres, a gente vai conseguir mudar, sim. Não todo mundo, mas uma boa parte, eu acredito. Pois uma ótima noite, muito obrigado, Deus abençoe todos vocês, tá ok? Amém, muito obrigada. Um abraço, doutora. Obrigado. Obrigado, Ailton. Nada, eu que agradeço o convite, né? E só para deixar um finalzinho, a melhor forma de conscientização é nas urnas eletrônicas, viu? Seu voto. Lembre do poder que vocês têm na ponta do dedo de vocês, né? Política pública não está exercendo sua obrigação, não está fazendo o seu dever, tá certo? Então, pesquise. Você vai votar em quem? Para vereador e para prefeito? Então, pesquise as pessoas que vocês estão votando. Por quê? Porque elas, né, vão fazer um diferencial, positivo ou negativo, né? Essas pessoas, queiram ou não, a gente precisa da política, mas Exatamente. Que tenha políticas públicas sérias, que tenha políticos, que não tenha politicagem, que é totalmente diferente, né? Que são esses representantes que as pessoas votam, às vezes, aí, por não ter o conhecimento nem de quem são elas, não é verdade? Não buscar saber quem são essas pessoas que estão no poder. Infelizmente. É porque, digo, até isso aí é indiferente de questão, tipo, social. Né? Quando a gente para falar de política, as pessoas falam, política não se discute. Se discute, né? Por quê? Porque é através dessas pessoas que a gente vai saber se o país vai ter uma coisa legal ou não. Né? Por quê? Porque quando a gente olha para os 3 pilares, saúde, segurança e educação, né? Qual o pai que hoje tem um filho na escola particular que não gostaria de ter uma educação pública de qualidade? Né? E assim, se a gente continuar nessa ignorância de não debater não é eu chegar para a Chaloe e dizer, você vota em quem? E ofender ela, não. Chaloe, você vota nessa pessoa por quê? Então ela vai dizer o motivo. E eu vou ver, realmente é uma pessoa legal, vou dar uma pesquisada, o problema é esse. Mas qual é a nossa cultura? Diego chega e diz assim, Chaloe, vota aqui no meu candidato. Aí Chaloe diz assim, que realmente o que acontece? Eu não ia votar em ninguém, eu voto. Mas qual é o interesse do seu candidato? Ninguém sabe. Né? Qual é o interesse que você tem em pedir um voto para ele? Será que você está buscando o bem da coletividade ou você está buscando um interesse particular? Né? Então, isso aí a gente tem que se atentar bastante. A consciência, né, de cada um de nós, brasileiros, e aproveitar que essa pandemia, espero que passe logo, claro, né, muitas pessoas estão indo a óbito, muitas pessoas não têm tão bem mais um problema, infelizmente, não vou estender muito, mas que elas possam aproveitar esse tempo em casa, as lives que assistem, buscar ler, assistir conteúdos que quem tem conhecimento na sua casa, um jovem, que leve para os seus pais mais de idade, mostre os filhos, ensine a eles que vocês é o futuro, né? Vocês jovens é o futuro, que pode fazer essa mudança também de políticas públicas para o futuro desde já. É isso que eu tenho a dizer para a comunidade. E
desejar boa noite para vocês. Só concluindo, já que aí o doutor tocou num ponto importantíssimo, que é política, conscientização política, né? Para vocês verem como tem uma ligação. A gente está falando da luta dos pais, né? Tivemos um avanço sobre o autismo, isso graças, em parte, à luta dos pais em cobrar. Mas se a sociedade se une, se conscientiza junto com os pais para cobrar, vai cobrar de quem? Né? Não tem que cobrar, não é dos políticos? Né? Tem que se juntar, se unir e cobrar dos nossos vereadores, dos nossos prefeitos, dos governadores, né? Do Ministério Público, no Ministério da Saúde também. Então, para vocês verem como não tem como desassociar, né, sociedade, família e política. Consciência política, a gente vê essa interligação entre a sociedade, a política e a família. Com certeza. Agora a gente pode ir, né? Só quero agradecer a Ailton, obrigado, e obrigada, Chaloé. Estou muito feliz em conhecer a Academia do Autismo, né? Assisti a última live de vocês, dia 22, desse evento magnífico que eu quero estar participando. E a gente já está distribuindo muito aqui, bom. né? A gente está anunciando aqui, espero que seja um sucesso. Tá bom. Manda um convite para mim que eu bom. quero participar também, viu? Quero ter o prazer mandei o link de pro assistir Diego. essa live. Porque não tinha... Vai ser Eu um acabei... evento com o dia inteiro de palestras de profissionais muito bons. A Academia do Autismo tem muitos cursos que são acessíveis. Legal. Mande que eu vou espalhar esse link aí para todo mundo. Vai ser um Eu vou evento, vai ser um encontro online, virtual, é gratuito, vai ser um dia inteiro de palestras, com certificado, vai ter entrega de materiais, já com sugestões para trabalhar, já está sendo entregue materiais nos grupos ali de quem está inscrito e conseguiu entrar ali no grupo de avisos. Vai ser muito bacana. A Academia do Autismo sempre está provendo eventos e conteúdos gratuitos, então tem live e aula toda terça-feira no YouTube, com temas diversos. Agora a gente está estudando um livro, né, que se chama Aba Ajude-nos a Aprender. Então, toda semana o Fábio fala sobre um capítulo do livro, corrige exercícios. Tem cursos diversos na Academia do Autismo. A Academia do Autismo, inclusive, tem um curso sobre educação física adaptada a crianças com autismo, né, que é bem... inovador, né, na área e bem bacana. E fora outros cursos também voltados para pais e para profissionais diversos e com preços muito acessíveis e todo o conteúdo e evento gratuito que a gente sempre está disponibilizando justamente para disseminar conhecimento. Doutora, também falar, uma coisa vai puxando a outra, né? Do seu canal no Telegram. Eu também estou com um link que vou passar para você, tá, doutor? Desculpa não ter passado antes. Nessa correria aqui, tentando chegar até vocês via distância, mas passarei sim, tá, Ailton? Pode me cobrar desde já, mais uma vez, quando eu sair daqui, mas vou passar os links e espero que não só você, os seus parentes, que já têm pessoas com autismo na família, possa procurar a Academia do Autismo. Ok? Certo. Sim. Uhum. Um abraço. Alguém quer falar mais algo? A doutora, o Ailton? Se não tiver, a gente vai se despedir por aqui. Só deixar a gente aqui só me despedir e agradecer novamente o convite. Só Amém. deixar aqui uma pequena palavra, né? Nesse momento, a gente sempre lembrar que Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Nunca esqueçam disso. Obrigado, gratidão, viu? Obrigada. Tudo de bom. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigada. Obrigado.